Olá, meu povo, boa tarde. É um horário não usual, né, de estar gravando. Eu sempre costumo gravar os nossos vídeos aqui na parte da noite, mas entendi que nesse momento, nessa ocasião, fosse um momento oportuno para a gente estar aqui gravando e refletindo um pouco acerca desses eventos maravilhosos, esses eventos interessantes que dizem respeito a essa data muito importante para nós, os evangélicos, que é o Natal, a data em que nós fazemos culto de ação de graças ao nosso Deus por Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Nós aqui na Primeira Igreja Batista, em Esperantinópolis, celebramos essa data ontem. Ontem foi o nosso culto de Natal. Nós celebramos das 7 horas, 7h30, até as 9 horas da noite, como temos costume de fazer os demais cultos. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra já falando um pouquinho acerca desse dia festivo, esse dia lindo que é o Natal. Nós vamos estar comentando a partir de agora, a partir desse momento. Você que está nos acompanhando ou que estará nos acompanhando nos próximos instantes, terá a oportunidade de entender ou de saber melhor acerca desta data importante, desta ocasião muito linda. Eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus, porque é na Bíblia Sagrada onde está a base da nossa fé, a base da nossa esperança e da nossa convicção acerca de tudo que realizamos. E para isso eu gostaria de ler aqui um texto que nós encontramos ali em Lucas. Diz assim, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, diz: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma grande multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse é o texto que eu gostaria de tomar por base a partir desse momento, para nós estarmos refletindo sobre a importância do Natal e a gente está falando ou comentando acerca do Natal. Eu quero convidar você então nos próximos instantes para você estar nos acompanhando, para você estar assistindo, para você estar sendo profundamente abençoado através do que eu tenho para compartilhar com você. Nós temos falado sobre o Natal e antes de avançar nesse assunto, eu gostaria de dizer pelo menos duas outras coisas que eu acredito serem importantes para essa ocasião e para esse momento. A primeira é: os cristãos no mundo inteiro divergem quanto à data do nascimento de Jesus. Uns acreditam que foi no dia 25, a data menos provável de todas. Outros acreditam que foi no mês de janeiro, dia 6, que é o caso dos cristãos ortodoxos. Não é? Os cristãos ortodoxos, eles acreditam que foi por volta do dia 6. Já os cristãos armênios acreditam que o Natal deva ter acontecido lá pelo dia 18, e portanto eles celebram o Natal nessa ocasião. E entre os judeus,
já não mais cristãos, acreditam que o nascimento de Jesus deve ter acontecido aí entre o mês de outubro e novembro, menos o mês de dezembro. Qualquer outra data eles entendem ser provável, mas essa não. E nós evangélicos costumamos fazer o nosso culto de ação de graça pelo nascimento de Jesus no dia 25, não é, de dezembro. Nós aqui, os batistas, realizamos nesse ano no dia 24, porque foi o domingo mais próximo dessa data. Mas para nós, evangélico, a questão de dias, meses e anos não é importante. Como disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, ele disse: vocês guardam dia, meses e anos, e eu receio ter trabalhado em vão para com vocês. Porque para nós, os evangélicos, o mais importante não é a data, não é o mês, não é o período de tempo separado, seja no calendário gregoriano, seja no calendário solar ou lunar, ou no calendário judaico, no calendário islâmico, ou qualquer calendário que seja, porque todas essas coisas simplesmente foi usado como marcadores de tempo. E para nós, o que importa não é bem o tempo, o que importa para nós é quem adoramos. Como o Senhor Jesus disse para a mulher em Samaria: vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos. O importante nesse dia é a gente celebrar aquele que nós conhecemos, Jesus Cristo, o verdadeiro Messias que Deus enviou dos céus para a humanidade, para ser o caminho de volta para Deus. Por isso queremos convidar você para que nesse dia possa refletir junto conosco acerca desta data muito importante. Então, para nós, o que é o Natal? O Natal, para nós evangélicos, é o momento em que o alerta de Deus se fez bradar e ressoar sobre toda a terra. O que nós estamos dizendo ou comentando? É que, precisamente, com o nascimento de Jesus Cristo, ou o Natal de Jesus Cristo, foi o início de vários eventos importantes. O primeiro dele foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os homens de Deus, os profetas de Deus, que haviam vaticinado que a Virgem conceberia e daria à luz um filho e seria chamado pelo nome de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados, se cumpriu. Foi o momento em que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele era o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então entendemos pelas Escrituras que o Natal foi exatamente esse momento em que o alerta de Deus veio para a terra, porque não há alerta de Deus maior para o ser humano do que a própria palavra de Deus. E o que nós olhamos quando lemos as Escrituras? Que o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. O Verbo, que é Jesus, a palavra que é Jesus, se fez carne e veio morar entre nós. E nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E pelas Escrituras, nós abraçamos esse testemunho como sendo verdadeiro. O Natal, ou o nascimento de Jesus, foi o momento em que o mundo, afogado no pecado, cada dia mais distante de Deus, se vê na esperança, ou se vê com a esperança brotando. Porque o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. E que luz era essa? De novo lhes falou Jesus, dizendo, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Natal foi o momento que, com alegria, as boas novas foram entregues para a humanidade. A boa nova de que nasceu um Redentor, nasceu um Salvador. Até aquele ponto da história, a situação dos gentios
era muito delicada e complicada, e reconheço isso como gentil que sou, que não havia para o nosso povo e para a nossa gente acesso ao Altíssimo, nosso Deus, bendito seja o seu nome. Mas agora com o Redentor, com aquele que veio para redimir os homens dos seus pecados, que veio para aniquilar o nosso opróbrio e para quebrar essa barreira da separação que havia entre nós e Deus, para nos mostrar que Ele próprio era o caminho, a verdade e a vida, aconteceu. Então o Natal é esse momento que o mundo afogado no pecado, separado de Deus, uns porque seguiam as tradições do Talmud, outros porque por desconhecer a santa lei de Deus, a Torá, os profetas e os escritos, não tinha qualquer entendimento de Deus, estava separado da comunidade de Israel, estava sem Cristo, estranho às alianças do concerto de Deus, das promessas, perdido e sem Deus no mundo. Era essa a nossa situação até a chegada do Mashiach, de Jesus Cristo, o Messias. E quando ele vem, o mundo que está afogado agora nas trevas do pecado, porque as densas trevas da ignorância lhes cobrem o rosto e não lhes dá a permissão de contemplar a glória de Deus, tem a oportunidade de conhecer o maior benefício e patrimônio que Deus já entregou à humanidade pessoalmente, a nova aliança, como os judeus chamam, a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Foi esse momento, a partir desse momento, com a vinda de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, é que esse mundo pôde, com muita alegria, ter as boas novas sendo entregue para a humanidade. E a boa nova é de que nasceu o Redentor, nasceu o Salvador dos homens. Não do povo judeu, não de uma raça étnica, de um grupo específico, mas um Salvador para toda a humanidade. O Natal é o momento em que o Pai Eterno nos deu o seu Filho como propiciação pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Diz que ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias prometido, Filho do Pai, veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós. E ele morreu não somente pelos nossos pecados, pelo pecado dos crentes que já haviam arrependido-se dos seus pecados, porque conheceram o amor de Deus e entenderam que os seus pecados separavam de Deus. Então, reconhecendo o problema dos seus pecados, viram a providência de Deus, que foi a morte substitutiva de Jesus, ou seja, o momento em que Jesus assume o meu pecado, o seu pecado, e numa cruz ele morre pelo pecado da humanidade inteira, ele toma sobre si, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Natal foi o momento em que essa realidade se despontou. Foi o momento em que nasceu o Redentor, que era a verdadeira propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos pecados dos crentes, dos judeus, mas pelos pecados do mundo inteiro, de toda a humanidade. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para a glória de Deus. Essa ocasião muito linda que nós festejamos e celebramos do Natal é a ocasião em que o véu se rasga, aproximando os homens que viviam em densas trevas daquele que é o autor da vida, o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero convocar você para que pense conosco. Natal como sendo esse momento para a gente reconhecer tudo isso. O nascimento de Jesus foi uma ocasião em que o véu da ignorância, da incredulidade começa a se rasgar. E os homens que estão vivendo nas trevas, na ignorância dos seus próprios erros, ou tendo zelo por Deus, mas sem entendimento,
passam a ver Deus habitando no meio do seu povo, morando entre eles e agora comunicando essa mensagem de vida eterna, essa mensagem de perdão, essa mensagem de nova vida. O Natal foi o momento em que os pastores bradaram pelos montes daquelas colinas de Israel, de que nasceu o Redentor, nasceu o Salvador, nasceu aquele que veio para resgatar os homens dos seus pecados. O Natal foi um momento de muita alegria, muita festividade. Como nós lemos aqui no início da nossa live, nós lemos a história de que os céus em grande aparato se abriram e os anjos apareceram aos pastores que estavam cuidando das suas ovelhas nos montes. E ali, esses pastores começam a se alegrar com um grande e intenso júbilo, juntamente com a multidão dos exércitos celestial. Eles foram envolvidos com a glória do Senhor nosso Deus e puderam caminhar em direção à manjedoura lá naquele estábulo e ali contemplar Deus vestido de homem na pessoa de Jesus. O Natal foi um momento em que o príncipe da paz nasce num berço humilde e improvisado. Muito provavelmente aquela manjedoura, que o próprio nome já está dizendo manjedoura, lugar de manger, mastigar ou comer, provavelmente fosse um tronco de uma grande árvore, né, que fora cavado ao meio, ficando no formato de uma concha, onde os homens costumavam botar ali as refeições, ou a comida, ou a pastagem para os seus animais. E foi exatamente dentro dessa manjedoura que se improvisou um berço para o Salvador. Lá deveria ter sal, muito possivelmente fora derramado sal, ou talvez nem tenha sido derramado esse sal, simplesmente coberto com as palhas que estavam ali para o alimento, fosse dos cavalos, dos jumentos, dos camelos que tinham ali, naquele lugar. E depois coberto com algum pano para que se pusesse a criança recém-nascida naquela ocasião. Nosso Senhor Jesus Cristo nasce num berço humilde, simples, mas dando uma grande lição para nós, que o que importa não é onde nascemos, é a missão que temos a realizar. O Senhor Jesus nasceu com a missão de nos salvar. João Batista nasceu com a missão de preparar o caminho do Senhor. E nós que já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, estamos aqui para cumprir a nossa missão de preparar o caminho do Senhor no coração de uma humanidade incrédula, de um povo sem Deus, de um povo que precisa conhecer Jesus, de um povo que precisa da luz de Deus na sua vida. E ali nasceu o príncipe da paz, num berço humilde, bem improvisado, dando uma lição para nós. Talvez você está se queixando, meus irmãos nasceram tudo num lugar bom e eu nasci num lugar ruim. Não importa onde seus irmãos tenham nascido ou você tenha nascido. O que importa é que hoje você está ouvindo a mensagem de Deus. E Deus está lembrando você que você foi feito para algo mais especial, que você deve estar buscando responder a questionamentos mais profundos do que estar se questionando por algo que você não pode mudar. Não importa o lugar onde eu nasci, o que importa é o Deus a quem servimos a partir de então. O Natal, então, é o momento em que almas aflitas reconhecem que nasceu o maravilhoso conselheiro, que trazia o verdadeiro ensino do amor, da paz com Deus, da aliança com o Pai. Esse é que é, de fato, o verdadeiro sentido do Natal. Alguns falam do espírito do Natal. O que é o espírito do Natal? O espírito do Natal é aquele que veio sobre Maria, envolveu ela e colocou Jesus ali, o Espírito Santo. Esse é o espírito do Natal. É aquele que nos cela
O espírito do Natal é aquele que nos sela, como as Escrituras prometem. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós, ele mora em nós. Então, o Natal certamente é esse momento em que o maravilhoso conselheiro, com amor eterno, conforta a todos os aflitos e traz à terra o amor e o conforto, o consolo do Espírito Santo, o refrigério do Espírito Santo. O Natal, gente, é o momento para que nós preguemos em alta voz que Cristo satisfaz, que Cristo é suficiente, que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal é o momento para a gente encher de ar, plenos pulmões, e declarar com toda a vitalidade e com toda a esperança da nossa alma que Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne, morou entre nós e nos trouxe a nova aliança, um novo pacto, um novo concerto, que Deus estava em Cristo, reconciliando ou religando consigo toda a humanidade. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a graça de Deus, na pessoa de Jesus, se manifestou salvadora a toda a humanidade. E ensinando essa humanidade que, renegada às paixões mundanas, pudessem viver no presente tempo de forma sóbria, justa e piedosa. O Natal, portanto, é esse momento de anunciar e de proclamar essa verdade. Natal é a época em que as pessoas que não tinham acesso a Deus, como o rapaz que veio lá de Candace, o etíope, lá da Etiópia, o eunuco, para adorar em Jerusalém. Ele tinha que fazer um trajeto muito grande para ele poder adorar em Jerusalém. Ele tinha que fazer um trajeto muito grande para ele poder adorar em Jerusalém. Mas, a partir daquela ocasião que nasce o Senhor Jesus, ele não tinha que ir nem a Jerusalém ou os samaritanos e ao Monte Gerezi, mas só precisava agora adorar o Pai em espírito e em verdade. O Natal foi esse momento em que todos os povos puderam exultar por essa liberdade de adorar a Deus na sua própria terra, na sua própria cultura, com a sua própria língua, o seu próprio idioma materno, entre os seus, adorar e proclamar que de fato nasceu o Redentor nos seus corações. Como diz as Escrituras lá no livro do profeta: para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará, e saireis e saltareis como um bezerro solto da estebaria. O sol da justiça brilhou nos nossos corações, e ele é Jesus. Ele é o Senhor da história. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus e a propiciação pelos nossos pecados. Como João Batista, o Yohanan, anunciou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que a ele se chegam, confessando os seus pecados e aceitando como Senhor e Salvador. Lá em Apocalipse foi dito: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. É esse o chamado de Deus para a humanidade. O Natal é o momento para que a gente pare um pouquinho e reflita que Deus enviou o seu Filho para ser salvador de todos os homens, claro, especialmente dos que creem. O Natal é essa data em que as nações puderam jubilar, regozijar, festejar e celebrar que as novas já nos foram dadas, que o caminho para Deus foi revelado. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente por meio de Jesus Cristo, o homem perdido pode se chegar a Deus. E essa é a boa notícia. A partir do Natal, gente, eis-finda toda a dor da separação entre Deus e o homem.
Foi a partir do Natal que no abismo surgiu a ponte. E o homem sem Deus agora pode caminhar em direção a Deus, porque onde havia um abismo, agora há uma ponte. Porque as Escrituras dizem que só há um Deus e um só mediador entre Deus aqui em cima e os homens aqui embaixo. E esse mediador que fecha esse buraco é Jesus Cristo. Por isso, ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus, porque sem Jesus vai ficar um buraco. E ninguém vai conseguir transpor esse buraco, transpor essa barreira. Ateus têm tentado chegar a Deus sem Jesus. Vários grupos judaicos têm tentado chegar a Deus sem Jesus. Vários grupos pseudo-cristãos têm tentado chegar a Deus sem Jesus. Mas a grande verdade é que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O Natal é o momento em que a Virgem dá a luz, por obra do Espírito Santo, a Jesus. Por isso, a Deus glorifiquemos e exultemos e tributemos-lhes honra, glória e majestade, porque o Redentor nasceu para a humanidade. Portanto, eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. E eu sei que essa data não será feliz enquanto você não tiver feito a decisão pessoal de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu desejo a você boas festas e que nessas festividades de celebração do Natal você lembre do dono da festa, Jesus Cristo. E pense, essa festa que você está fazendo e organizando com sua família, ela glorifica a Cristo, ela honra a Cristo. Se Cristo estivesse aqui pessoalmente na terra e ele fosse para essa festividade que você está celebrando hoje com a sua família, ele se sentiria feliz, ele se sentiria alegre, ele se sentiria estar num local adequado e à altura daquilo que ele é digno. Pense nisso e passe a celebrar o Natal dessa maneira, dando a Jesus Cristo a honra, a glória, dando a Jesus Cristo o que ele merece. Portanto, eu desejo a todos um Feliz Natal. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando esse vídeo, vocês que estão conosco nessa transmissão ao vivo. Deus os abençoe. Até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!